Boa tarde, vamos começar a nossa palestra. Essa palestra eu vou começar a falar um pouquinho sobre Ishimoku. É uma palestra, enfim, que nesse gráfico aqui, isso aqui é uma variação do Ishimoku normal. Então, esse aqui é o que tem no nosso home broker. Mas depois eu vou mostrar para vocês um Ishimoku normal. Na verdade, eu vou focar logo aqui, mostrar o Ishimoku normal. Ou o Ishimoku, o que, enfim, deveria ser. Naquele gráfico lá, nós não temos essas duas linhas aqui, que é justamente a nuvem de Ishimoku, né? Então nós temos essas três linhas aqui. Enfim, eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, mas, enfim, isso que nós vemos aqui é uma variação daquele gráfico lá. Eu vou falar, enfim, seja aqui ou seja no outro gráfico, tanto faz, as linhas não mudam. Né? Então, falando um pouquinho do Ishimoku, o Ishimoku, na verdade, é um indicador que segue tendência, é o que se chama em inglês de trend follower. Ele, na verdade, foi montado, né? Foi inventado, foi construído logo antes da Segunda Guerra Mundial, logo antes, um pouquinho antes de 1939, ele foi feito por um jornalista. Esse jornalista chama-se Goichi Ozada. E ele foi publicado, enfim, se tornou público a partir de 1969. É um indicador que tem um nível de acerto bastante alto. Ele tem um nível de acerto acima de 80%. E ele é tido como um indicador onde você opera menos, né, mas é um indicador que você tem que ter paciência. Então é um indicador com alta correlação de acerto e precisa ter muita paciência no sentido de não se apavorar em momentos como esse daqui, por exemplo, que ele invade territórios, enfim, e eles te dá os grandes movimentos. E o interessante é que ele funciona, obviamente, como qualquer outro indicador, ele funciona em gráficos intraday, mas funciona melhor nos gráficos diários. Ele funciona nos grandes movimentos, mas ele funciona em qualquer tipo gráfico. A nuvem de Ishimoku, também conhecida em inglês como Ishimoku Cloud, na verdade ele tem um outro nome. O nome original dele é Ishimoku Kinku Yoi. Ishimoku Kinku, ou Kinko, né? Kinko Yoi. Esse é o nome oficial. E ficou conhecido como nuvem de Ishimoku porque ele produz uma nuvem. Então, na verdade, são 5 as linhas. Então, nós temos essas 3 linhas aqui. E o interessante é que enfim, vamos começar com a primeira linha. Mas antes disso, eu queria dizer o seguinte: como ele pega os grandes movimentos, então ele diminui o nível de falsos rompimentos, de falsas entradas. Ponto número 1. Ele mantém você, na maior parte do tempo, posicionado, seja no movimento de alta, seja no movimento de baixa. E ele te dá direção, ele te dá suporte, ele te dá resistência, ele te dá pontos de entrada e pontos de saída. E além dos pontos de entrada e pontos de saída, ele te dá também a força dos sinais de entrada e de saída. Ou seja, se é uma entrada fraca ou se é uma entrada forte.
seja ou uma saída fraca e uma saída forte, tá certo? Então nós temos 5 linhas, como eu disse aqui nós temos 3 delas. A primeira linha é essa em azul, é uma linha de 9 períodos, é uma linha chamada Tekansen. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Então a linha, vou escrever aqui azul. Tekansen. Tá escrito aí. A cor de abóbora, o laranja, chama-se Kijun Sen. E a verde chama-se Chico Sen. Então essa azul aqui de 9 períodos, o interessante é que essa média de 9 períodos, ele tem uma média de 9 e aqui é uma média de 26 períodos. Essa linha 9 e 26 aqui, inclusive, é 9, 26 e 26. 9 e 26 são as linhas do MACD. E se eu traçar aqui, olha só um negócio interessante. Se eu traçar aqui, a título de curiosidade, uma média móvel aritmética de 9, e aí eu vou botar aqui uma cor vermelha para a gente ver a diferença. Olha só, a vermelha como é que ela vai bem em cima dessa azulzinha aqui, que é a Tekansen. E uma de 26 períodos, eu vou botar em marrom. Ela, enfim, segue, mas não segue com tanta fidelidade à média cor de abóbora. Mas ela segue com uma certa semelhança à média de 26 períodos. Interessante isso, né? Então, só a título de curiosidade, para vocês verem como é que elas se assemelham. Na verdade, essa sombra aqui, ela está presente em outras duas linhas, chamada 5 Span A e 5 Span B. São essas que estão justamente faltando aqui. São essas que fazem essa sombra aqui. Tá certo? Então tá aqui. Essa linha em azul é a Tekansen. A linha cor de abóbora é a Kijusen. Aí você tem essa outra linha pontilhada que vai por fora, é a Chico-Sen, Chico-Span. Botei Chico-Sen aqui, né? Desculpa, Chico-Span. E depois você tem essas duas outras médias, que são justamente a Sensor Span A e a Sensor Span B. São essas duas que fazem as médias. Então, na verdade, quando o mercado está, ele entra, vamos dizer que ele entra de baixo para cima, dentro dessa sombra, aqui é uma compra fraca. Quando ele rompe do outro lado, quando ele sai da nuvem, rompe pro outro lado, aí passa a ser uma compra mais consistente. Da mesma forma, de cima para baixo. Ele vem trabalhando. E outra coisa, olha só o movimento. Ele rompeu as médias, rompeu vamos dizer, a média, vamos chamar assim, a média 9 com a 26, né? O azul com a cor de abóbora,
a Tecan 100 cruza de cima para baixo a Kijo 100, ou seja, a azul cruza a cor de abóbora de cima para baixo e, a sombra, né? As médias seco span A e B, ou seja, cruza essas médias que fazem a sombra, aí você tem do lado de cá, você tem uma venda conservadora. Enquanto ele fica, por isso que você tem que ter paciência, porque você vê que ele vai lá embaixo, né, no primeiro momento aqui, muita gente já sai aqui mesmo, né? Começou a subir, ele já pula fora, traça a linha, eu seria uma pessoa que faria isso. Traça a linha de tendência de baixa, rompeu para cima, eu pulo fora. Nesse movimento aqui, não, você vê que ele cai bem, volta a subir bastante, recupera bem, aí você já começa a pensar, pô, por que eu não zerei ali atrás, né? Aqui, por exemplo, é uma compra fraca, porque é uma compra abaixo das sombras. E aqui é uma venda forte, porque é uma venda abaixo das sombras. Então você tem duas situações. Você tem a situação quando ela rompe a sombra de cima para baixo, aí é uma venda forte. E no caso que as duas, azul cruza a cor de abóbora de cima para baixo, você tem uma outra venda forte, porque ele já está na tendência de baixo, ele já está abaixo da sombra, né? A sombra está em cima e ele caminha por baixo. Aqui é uma venda forte. Aqui é uma compra fraca, porque é uma compra, apesar delas terem cruzado, uma compra fraca, porque ela está abaixo das sombras. Então cruzou nesse primeiro cruzamento aqui. Você pode até, você vê, azul cruzou a cor de abóbora, dá uma compra. Ele cruzou para dentro da sombra. Isso aqui é uma compra fraca. É uma compra que pode se tornar uma compra falsa, como aconteceu aqui. Ele subiu um pouquinho e veio logo para baixo. Inclusive, a compra aqui se deu justamente nesse ponto aqui e não aqui. Porque o cruzamento se deu aqui, se deu nesse candle aqui. Você já comprou numa tendência de baixo outra vez, foi estopado aqui. Na verdade, se você utilizar como se fosse média móvel, você teria sido estopado aqui embaixo. Comprou aqui em cima e zerou aqui embaixo. Tá certo? Então, abaixo da sombra, vendas. Acima da sombra, compras. Obviamente que isso aqui é uma figura maravilhosa. Uma figura excepcional. Onde ele pegou todo o movimento. E eu trouxe aqui justamente para mostrar que ele pode dar umas puxadas contras fortes. E aí é que vem a questão da paciência que eu tinha mostrado para vocês. Ou seja, você tem que... Tudo bem, trabalha com stop. No caso do stop, você pode trabalhar com stop, seja no cruzamento das médias, seja na entrada da sombra, seja no rompimento do lado de lá da sombra. Tá certo? E nada impede você traçar sua linha de tendência de baixa e pular fora num movimento como esse daqui. E traça aqui um suporte. Quando ele vier para baixo outra vez, você entra vendendo outra vez. Na verdade, eu tenho mais esse estilo de operação. Tá certo? Botar o lucro no bolso. Pergunta do Paulo. O fato de o preço do ativo... Na verdade, esse indicador aqui, e ele é um indicador, na verdade, ele é praticamente considerado um trading system. Tá certo? Então, no caso aqui, se o preço abaixo das médias, já só o fato do preço do ativo estar abaixo das médias e abaixo da nuvem, significa que o ativo vai cair mais. Tá certo, Paulo? Ele vai cair mais. Então, nesse caso aqui, ele deu uma primeira compra fantástica aqui, quando ele rompeu aqui. A azul já cruzou, olha só como é que é interessante. Aqui em cima, a azul cruzou a cor de abóbora antes do cruzamento da sombra. Aqui seria uma venda que a gente chama de venda agressiva. Seria uma venda fraca. O americano chama isso aqui de venda fraca.
tá certo? E aqui uma venda forte. Ou seja, isso aqui é uma venda agressiva e aqui é uma venda conservadora. Então isso aqui é uma situação que é a melhor de todas. Você tem cruzamento, ele já sinaliza o cruzamento, ele sinaliza que o mercado vem para baixo, a 9 cruza a 26 para baixo, ainda não cruzou a sombra, é uma venda agressiva. Cruzou, ela já vem cruzada, as médias já vêm cruzadas, trabalhando abaixo da média de 9. Essa média de 9 funciona muito como aquela nossa média de 8, é muito parecida. Ela vem de cima para baixo com venda conservadora. Olha só, ele vai lá embaixo, alfineta, 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 compra fraca. Nesse ponto aqui é uma segunda venda. Nesse momento aqui, que quando ele cruza, na verdade ele cruza mais aqui para baixo. Aí que está o ponto. Se você entrar vendendo aqui, tá certo? Você mantém essa venda e ele vai te dar o movimento inteiro. Se você for esperar ou perdeu esse ponto por qualquer motivo e for entrar numa venda aqui, olha só, o melhor da festa você já perdeu, porque ele vai dar uma venda nesse ponto aqui. E aí vai cair, vai ficar derivando, até que eventualmente ou você resolve sair antes, ou você, olha só, o cruzamento delas aqui, ou você sai quando eles topar aqui. Então, o melhor dos pontos é exatamente quando ele já tem um cruzamento anterior e confirma com o rompimento da sombra. Tá certo? Qual a diferença de trabalhar com 8,21? Bom, esse cara é o pai da criança. Então, na verdade, você pode trabalhar com 8,21 que você tem um efeito parecido. Ishimoku é aquele negócio que eu falei no início. Ele te dá os grandes movimentos. Você trabalhar com 8,21, vai acontecer o que aconteceu por aqui, por exemplo. Você entrou aqui, saiu aqui, entrou aqui. Você vai entrar e sair muito mais vezes. No início da nossa palestra eu disse. É um tipo de indicador que você trada menos. Você monta a posição, entra em posições mais longas. E não é a mesma coisa, Paulo, porque se fosse a mesma coisa você não teria. Um é 9 com 26, tá certo? Outro é 8 com 21. 9 com 26, na verdade, a formação da média é diferente. Você se lembra que nesse ponto aqui eu falei que a 9 é parecida, mas a 26 não é? Por quê? Porque como é que você já começa uma grande diferença é a formação das médias. As médias são formadas de uma forma completamente diferente. Média móvel simples, você tem as médias 9. Você clica aqui, 9 períodos. No 10º período, a primeira sai fora, aí vem o 11º, a segunda sai fora, ou seja, você sempre tem 9 períodos com o mesmo peso linear, tá certo? E à medida que o papel vai subindo, vai caindo, as médias vão subindo, vão caindo. Essa é uma média simples, aritmética simples. A média 9, que ele diz aqui, o Tekken-100, ele é feita, é uma linha chamada de linha de convergência. Você tem topos ascendentes e fundos descendentes, tá certo? Pega no período de 9, né, nesses 9 períodos, você pega topos ascendentes, fundos descendentes, soma divide por 2, tá certo? Soma divide por 2 nesse período nesses 9 períodos. Ou seja, a formação da linha é completamente diferente. A formação da linha de 21, a mesma coisa. Você pega os topos ascendentes, tá certo? Topos ascendentes mais os fundos descendentes, divide por 2 para 26 períodos. Por isso que essa média dos 26 aqui
não é como se fosse uma média simples de aritmética. Tá certo? A média simples de aritmética. Deixa eu montar aqui outra vez. Olha só a diferença. A média simples de aritmética é essa marrom aqui, que é diferente dessa média laranja, que é o Kijun 100. Se fosse igual, não precisava estar montando dois indicadores iguais. Tá certo? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Na verdade, no início da explanação, eu disse parece, lembra. Tá certo? Se eu pegar uma média, se tivesse uma média dessa, eu tivesse uma média aqui, por exemplo, de 3 períodos, usando topos consecutivos mais altos e fundos consecutivos mais altos, soma divide por 3, a linha média móvel simples e essa linha 3 seria muito mais próxima. Se eu pegar uma média de 50 e fizer a mesma coisa, a diferença da média móvel simples de 50 para essa média, usando essa metodologia, vai ter uma diferença maior ainda. Tá certo? Não, Paulo, não é inimigo da corretora, cara. Vamos focar aqui. Se trata de inimigo, vamos. Tá certo? Se fosse inimigo da corretora, a gente não estava fazendo palestra sobre isso. O ponto fundamental é que vocês entendam o conceito do Ishimoku. E isso eu acho que já deu para entender, tá certo? Ou seja, são os grandes movimentos, ele tem um nível de acerto bastante elevado, onde você monta suas posições e vai, por exemplo, no mercado à vista, isso aqui o pessoal, quer ver uma coisa? O pessoal usa muito o Ishimoku, muito, para operar Forex. Inclusive essa operação aqui é Forex, euro versus dólar. E esse é o grande segredo das pessoas que ganham dinheiro com Forex. O cara que opera Forex no curto prazo vai ser estopado o tempo todo. Se ele usa Forex aqui usando o Ishimoku, a probabilidade de acerto dele é muito maior. Tá certo? Então, enfim, era mais ou menos isso que eu queria passar. Essa primeira ideia que eu queria passar para vocês. Tá certo? Isso pode operar o índice futuro, pode operar qualquer coisa, qualquer ativo com o Ishimoku. Então a ideia é essa, a ideia é que vocês operem com mais tranquilidade, com mais serenidade, com mais sabedoria, com mais paciência, evitando justamente, né, esses estresse que normalmente a gente está acostumado, ou enfim, não deveria estar acostumado, mas porque o mercado anda bastante errático, bastante volátil. Mas com certeza o Ishimoku vai ser um tipo de operação mais tranquila para vocês. Ok? Mais alguma pergunta? Então essa é a primeira abordagem sobre o estudo de Ishimoku. Faremos outras aprofundando mais as estratégias, enfim, falando um pouco mais das outras linhas, da composição delas, enfim, entrando um pouco mais em detalhes do que se trata esse indicador que eu acho que é bem interessante. Ok? Obrigado a todos. A gente volta amanhã às 9 da manhã com o nosso call de abertura. E vamos ficando por aqui. Até lá. Obrigado. Fique com Deus e boa noite.